Simbora, galera, falar agora de Bareiro, né? Que finalmente se encerra. Depois de muita especulação aí, o Bareiro sendo vendido, Klaus. Informação do povo aí, que a informação vem da imprensa lá da Argentina, que pagará 3,5 milhões a equipe do Boca Juniors pelo Bareiro do Fortaleza, viu? É uma baita perda, né, do Fortaleza para essa temporada. O Fortaleza montou uma operação para ter a permanência dele durante essa temporada, mesmo o salário sendo fora da realidade do clube. O Fortaleza se propôs a ter ele para essa temporada, mas acho que o Fortaleza esqueceu de avaliar o risco que era perder o jogador durante a temporada. E isso, inevitavelmente, poderia acontecer. Já tinha chegado proposta do Olímpia, né, uma equipe grande lá do Paraguai, e agora foi inevitável. A proposta do Boca Juniors mostra que o Barreiro tinha mercado no futebol sul-americano, tinha feito uma reta final de Série A muito boa já ano passado, começou essa temporada muito bem, é um jogador que tem características que às vezes não são muito notadas por torcidas de outras equipes, né, porque é um jogador muito brigador, um jogador que não é plástico, que não é o jogador que enche os olhos da torcida adversária, mas o time que o tem sabe da sua importância. O jogador que compete muito, briga muito por cada bola, sabe criar dificuldades para a defesa adversária, sabe se colocar muito bem dentro da área. É um jogador muito interessante. Para a Série B seria um reforço excelente do Fortaleza, mas essa negociação ela poderia acontecer, assim como pode acontecer com outros jogadores. Eu diria que não só aqueles que o Fortaleza não tem interesse para a temporada, como alguns que ainda estão no elenco atual, sim, que o Carpini está utilizando e que podem ser negociados também. Eu acho que o Fortaleza não pode contar com alguns jogadores dessa prateleira, não porque não possa utilizá-los no início da Série B ou durante a Copa do Nordeste, Copa do Brasil, mas é porque esses jogadores podem receber propostas de equipes que estão disputando Libertadores. Esse elenco do Fortaleza remanescente de 2025 foi montado com muitos jogadores visando competições internacionais, então são jogadores que já têm ali uma rodagem a nível internacional e que podem ser aproveitados por outras equipes. Fortaleza tem que ter um cuidado com relação a isso, porque o Bareiro é um indicativo, Douglas, de que talvez jogadores que o Fortaleza pense que vão ficar possam estar de saída ou possam vir a receber uma proposta para sair. Pois é, até o Bareiro, quando você fala de jogador bom para a Série B, ele seria muito fora da curva para a Série B, né? Até pelo currículo dele, com passagem no São Lourenço, River Plate e vários países. Jogou no México, jogou no futebol paraguaio, ele que é lá do Olímpia, né? Podia até retornar para o futebol paraguaio. E houve também muita informação que ele queria jogar ainda ou quer jogar ainda a Copa do Mundo pelo Paraguai. Então, sair da Série B para ele, acho que seria muito importante, né? Jogar numa grande equipe como o Boca Juniors é uma oportunidade excelente para quem quer se posicionar no mercado, quem quer aparecer ali como uma possibilidade de Copa do Mundo. Os valores, Cláudio, em relação a valores, está dentro do esperado, é isso mesmo? E o Fortaleza tinha 50% dele, né? Do passe dele. 50%, pagou 1,8 milhão de dólares pela vinda do Bareiro, dá em torno ali de 9 milhões de reais. Agora sim, é uma situação que eu acho que ninguém está dimensionando da maneira correta a negociação do Bareiro, né? Eu acho que esse é o maior ponto de análise, porque eu acho que todo mundo está analisando o que o Fortaleza pagou e o que o Fortaleza tá a receber dessa negociação. O grande ponto, para mim, é a massa toda, o contexto todo do Fortaleza. A Operação Fortaleza hoje, para se sustentar, da maneira como ela está hoje, ela ainda é inviável dentro de um contexto de equipe de Série B. E aí você olha e diz, mas tem que manter o Bareiro, é isso, é aquilo. No lugar do Pedro Martins, no lugar de quem está vendo o fluxo de caixa do Fortaleza, de uma certa forma, ainda com vazamentos ali onerosos de folha, que são jogadores, por exemplo, que não vão ser utilizados nessa temporada, não é fácil você olhar para aquele fluxo e dizer que está pagando um salário de 650 mil para um camisa 9, que você, além do salário, tem que pagar ainda o que deve ao... Eu não sei se foi ele comprado do River Plate, né? Sim. Que ainda tem que pagar o River Plate. Como é que o Fortaleza ia lidar com isso? Então, assim, o Fortaleza viu a oportunidade de sanar uma dívida e, ao mesmo tempo, ter algum tipo de receita, nem que seja mínimo,
mas, ao mesmo tempo, pagando o que tem de salário atrasado para o Barreiro, liquidando dívidas. Acho que o Fortaleza, hoje, não tem como, inevitavelmente, estar olhando para a liquidação de dívidas. Então, por mais que o pessoal olhe só para a Operação Barreiro, mas esquecer de olhar para o todo que está sendo a reta final do ano passado do Fortaleza, o endividamento com vários jogadores caros, que foram difíceis de sair. Muitos chegaram adquiridos pelo Fortaleza, estão saindo, rescindindo o contrato, acertando dívidas. Então, assim, o Fortaleza vive ainda uma situação financeira que não está concluída. Então, é um processo que o Fortaleza vai viver ainda por alguns meses e o Barreiro fazia parte desse contexto. Quando surge uma proposta dessa, forte, pelo jogador, por mais que seja um jogador que é de uma prateleira diferente, é difícil você não colocar na balança esse histórico, esse ambiente financeiro que o Fortaleza vive. E aí não somos nós que estamos aqui para avaliar, eu acho que muita gente da imprensa está esquecendo de avaliar isso, que a realidade financeira do Fortaleza não é nada simples. Isso foi falado nas coletivas, é só levar isso em consideração, o que o Bruno Caos falou, outras pessoas do Fortaleza falaram, de que é uma realidade desafiadora para quem está vivendo no dia a dia. Então, eu acho que a decisão ela foi muito de encontro a uma oportunidade de liquidação de dívida a curto prazo e a médio prazo, que é a dívida com o River Plate, a curto prazo do salário do jogador, que podia já ter algum atraso, e, ao mesmo tempo, ainda ter alguma verba ali para poder adquirir outro atleta. Eu acho que não vai haver uma reposição à altura do Barreiro, né? Se falou em Gabriel Talhares, se falou em outros nomes. O Gabriel é um ótimo jogador, mas não está nem perto do nível do Barreiro. Mas acho que dá, pelo menos, ao Fortaleza a oportunidade de buscar algum nome interessante para compor, já que GB e, ao mesmo tempo, o Kaique são dois jovens. Então, não se imagina que o Fortaleza vai continuar só com esses dois nomes aí para a camisa 9. O Dudu Damasceno, né, lá do Bora Leão, ele trouxe a preocupação dele do time que resta do Fortaleza, aí, dos jogadores que restam como possíveis titulares para essa reta final de Campeonato Cearense, já que agora eles não conseguem mais contratar, né? Até para repor a saída do Barreiro vai ser para as outras competições. Para o Cearense, existe uma projeção aí de ter Luiz Fernando, Vitinho e Pochettino como um trio de ataque, né? Ele traz também, Breno, Brites, Cardona, Mailton, Fuentes, Sacha, Crispim, Pochettino, Pierre, Vitinho, o Luiz Fernando. Você vê que daquele time do ano passado tá bem já desmontado, né? Assim... ficou ali, o Brites, o Breno, o Pochettino, basicamente o Pierre que chegou na reta final, o Crispim que praticamente não foi utilizado e até aqui não tem mostrado muita coisa ainda, o Sacha, claro, mas... Você tem um espinha dorsal ainda. Dá para você dizer que tem um espinha dorsal com a dupla de zaga, com o Sacha, com o Pochettino, mas é pouco já, porque depois já não tem muita coisa além deles, né? Tem um detalhe que o Pochettino, eu acho que é mais um jogador que é possível de sair, né? Eles vão formando o elenco, né, nessa temporada e vai formando e vai desformando ao mesmo tempo, né? Vai contratando, mas alguns vão saindo. E é um jogador que pode ser que ele fique, mas você vê que tem alguns jogadores que ainda podem sair pelo salário alto, né? Sim. Eu acho que o Pochettino é um desses jogadores que eu acho que dificilmente Fortaleza vai sustentar durante toda a Série B. Pelo salário alto, pelo custo que representa, é um ótimo jogador. Mas é muito caro o salário do Pochettino para uma Série B. Convenhamos que até o São Paulo... Imagina, o São Paulo chegou a sondar a situação do Pochettino. É tanto que levou o Cauli, que é um meia, né? E o São Paulo não conseguiu operacionalizar a ida do Pochettino para lá. Sim. Então, isso significa o quê? Que não é um jogador barato. Então, imagina para o Fortaleza sustentar o salário do Pochettino durante essa Série B. É um desafio grande, que, assim, ou vai para o all-in ou pode ter muitos problemas ainda maiores para as próximas temporadas. Não acho que é o perfil do Pedro Martins. Se tiver uma oportunidade de negociar o Pochettino, imagino que possa haver negócio, sim, pela saída do Pochettino. Então, é um daqueles jogadores que você considera, não, tem mercado sul-americano. O próprio Brites tem mercado sul-americano, agora deu a palavra de que vai ficar aqui, mas também não é barato, porque já teve uma renovação de contrato do Brites durante esse período. Então, o Brites, eu já imagino que ganhe mais de 300k, no mínimo, né? Para uma Série B, para um zagueiro, meu amigo, é bem distante de uma realidade de Série B. Então, são jogadores que estão aí. Se vão ficar aí,
é difícil você imaginar. Eu acho que a cada movimentação, bom lembrar que ainda está no começo de Libertadores, ainda estamos aí na fase de playoffs para a fase de grupos, né? Então, pode ser que hajam mais movimentações de qualificação de alguns elencos, tanto de times brasileiros, como também de outras equipes sul-americanas que conheçam o futebol do Brites, do Pochettino. Eu estou trazendo a realidade do que pode acontecer. Não estou dizendo que esses caras precisam sair. Se o Fortaleza conseguir manter e conseguir segurar, ok, melhor para o Fortaleza. Agora a questão é como fazer isso estando numa Série B. É fácil, às vezes, para o torcedor imaginar. Não, dá para fazer. É simples. Né? Como se imaginava que manter o Barreiro seria simples. Não é. A realidade de Série B não é tão simples e isso está sendo imposto ao torcedor do Fortaleza e a toda a diretoria também.